Olá, pessoal! Na aula de hoje, a temática será vigilância em saúde, vigilância epidemiológica e o sistema de informação relacionado a essa nossa vigilância, um olhar ampliado. A proposta da aula é apresentar a vocês duas questões. Primeiro, o que é a vigilância epidemiológica, o que é a vigilância em saúde no território nacional? E segundo, quais são os sistemas de informação que são trabalhados dentro deste âmbito? Para darmos início à nossa aula, eu gostaria de trazer uma breve introdução, ou seja, o que trazer a informação do que vem a ser a vigilância epidemiológica. Segundo o Ministério da Saúde, a vigilância epidemiológica trabalha com um conjunto de informações que permite reunir a informação indispensável para conhecer. Então, o Ministério da Saúde, ele precisa gerenciar o Sistema Nacional de Saúde, que é descentralizado, né? Mas para que ele possa gerenciar, ele precisa de um núcleo, de um grupo de pessoas que reúnam essas informações. E essas informações, existem algumas informações que são necessárias de serem coletadas a qualquer momento, em qualquer situação, né? Eu vou mostrar para vocês quais informações que são necessárias de serem coletadas, quais informações que se coleta esporadicamente, né? Essas informações, elas trabalham com o quê? Que tipo de informação? É o comportamento ou a história natural das doenças, bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, ou seja, o que está acontecendo no entorno para gerar essa situação, para gerar essa informação, né? Com o fim de recomendar oportunamente, sob bases firmes, sobre evidência em saúde, evidência epidemiológica, né, as medidas indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças. A gente vivenciou agora o ano passado, esse ano ainda também, essa questão da pandemia, e tudo que aconteceu foi baseado na informação apresentada pela vigilância epidemiológica das diferentes cidades, dos diferentes estados, dos diferentes países também, né? O sistema de monitoramento, ele é contínuo como coleta, né? A coleta é contínua. Diariamente, os profissionais da saúde coletam essas informações. A análise e disseminação de informações relevantes para a prevenção e controle de um problema de saúde é a informação para a ação. Para que a gente faça possa ilustrar essa aula, eu gostaria de apresentar a vocês uma reportagem da Globo News apresentando por que é importante a gente ter informações com propriedade. Então, prestem atenção, ela foi apresentada alguns anos atrás, é um estudo que aponta alguma situação de vulnerabilidade da comunidade negra. Prestem atenção. A comunidade negra é mais vulnerável do que a população branca quando o assunto é a contaminação pelo vírus da AIDS. Essa constatação faz parte de um boletim epidemiológico feito pela Secretaria Municipal de São Paulo. Os dados podem servir de base para buscar políticas públicas que, entre outras medidas, possam conter a proliferação do vírus. Mapear o avanço da AIDS na cidade de São Paulo para saber como conter a doença. Com esse trabalho, a Secretaria de Saúde do município identificou também a vulnerabilidade da comunidade negra na região. A taxa de mortalidade das pessoas negras é muito maior do que a das brancas. A situação se repete nos números de infectados. A Aline, militante do Movimento Negro e soro positiva, avalia o porquê dessa vulnerabilidade. O que nos torna mais vulneráveis à contaminação, né? Então, acesso à educação, autonomia do corpo, né? Muitas mulheres negras estão em situação de violência doméstica, e aí como é que faz o contrato da camisinha com o parceiro, ou até mesmo violências sexuais que acontece, enfim, comumente nas comunidades periféricas. Acho que tudo isso vai se somando
Para quem acompanha e trabalha muitos anos com a prevenção e tratamento da AIDS, os números confirmam a necessidade de uma atenção especial para esse grupo específico, não só em São Paulo, mas em todo o país onde a situação se repete. Acho que a gente tem que ficar triste, a gente tem que começar a tomar atitudes, e tomar atitudes significa prestar atenção em possibilidades de construção de políticas públicas para que isso não aconteça mais. Um debate necessário. Mais do que triste, é revoltante, né? Porque quando a gente ousa falar sobre isso e pontuar essas questões, a gente é colocado num lugar de vitimismo, né? De achar que não, isso não existe, isso é coisa da nossa cabeça, a gente está valorizando demais a situação, sendo que não, né? Acho que os dados é importante para isso, para a gente mostrar, olha, a gente está morrendo sim, né? E somos nós, população negra, né, morrendo desde sempre. Uma situação diferenciada, é uma situação de violência, precisa ser falada. Já imaginou você mesmo investindo seu dinheiro sem precisar? Então, assim, eu trouxe essa reportagem só para elucidar a importância de termos dados. A partir desses dados, como a secretária de saúde falou, a coordenadora lá comentou, eles nos trazem informações para que a gente defina políticas públicas. Então, a vigilância epidemiológica é o setor responsável por esse monitoramento, por essa coleta, essa organização e repasse das informações importantes, né, para a comunidade, para os profissionais da saúde, para vocês que são médicos, dentistas, terapeutas ocupacionais, biomédicos, farmacêuticos, seja qual for o profissional da saúde. Por isso que é importante nós conhecermos e, quiçá, futuramente, um de vocês possam ser colaboradores desse núcleo tão importante para a nossa sociedade, né? Então, o próximo slide, ele traz aí o link que você pode acessar essa reportagem se você quiser ver novamente, né? Então, assim, esse sistema de organização de dados que vem da vigilância epidemiológica, ele tem 3 grandes pilares. Primeiro, o sistema de coleta e análise dos dados relevantes. Segundo, esses dados nos trarão o perfil de saúde e doença de uma localidade, para que possamos orientar a implantação e avaliação de políticas e ações em saúde. Certo? Esse sistema de informação, ele tem como definição um conjunto de componentes que atuam de forma integrada, através de mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária e oportuna para implementar processos de decisão no sistema de saúde. É a partir desse movimento da vigilância epidemiológica, da vigilância em saúde, que nós, né, recebemos as políticas públicas, recebemos a definição gerencial de estrutura de saúde do nosso país, tá? Então, assim, existem algumas características, né? Essa coleta, como eu comentei anteriormente, ela é regular, ela acontece continuamente no sistema, no dia a dia, na nossa vida diária, né? E a produção e análise das informações, elas acontecem diante 4 grandes pilares. Primeiro, a gente tem dados contínuos de coleta de nascimentos. As pessoas que nascem desde 1994, veja, é bastante recente esse sistema de informação de nascidos vivos, eles são cadastrados dentro de toda uma situação no território nacional, né? Tem todo um passo a passo, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais tarde. Algumas doenças. Professora, todas as doenças são cadastradas? Não. Tive gripe, Covid? Sim, mas uma influenza normal, você vai no médico, o médico cadastra no sistema de saúde? Não. Doenças corriqueiras, uma diarreia, uma situação mais comum, ela não é cadastrada. Que tipo de doença? Existem algumas doenças que têm notificação obrigatória, que se chamam doenças de notificação compulsória. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Existe uma lista de doenças que são obrigatoriamente coletadas e repassadas para os órgãos de saúde. Tá? Internamentos, existem alguns internamentos que sim, são organizados dentro de todo esse fluxo de informação. As informações de morte, né? A gente tem
uns dados, o Sistema de Informação de Mortalidade, o SIM, que nos traz essas informações da mortalidade, e ele é cadastrado continuamente por um sistema, por um passo a passo também, que eu vou apresentar a vocês na sequência, e algumas condições de saúde que também têm uma coleta regular e produção de análise de informações, tais como o câncer, né? A gente tem o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, e ele tem uma organização desses dados de pessoas que descobrem o câncer por meio de exames complementares, ou até mesmo por meio de tratamento, ou até mesmo pelo óbito. Então, essas condições de saúde, elas são monitoradas, algumas condições de saúde são monitoradas, tá? Antes de a gente adentrar nessas especificidades de cada sistema de informação, eu gostaria de comentar com vocês como que está o fluxo de informações dentro do Sistema Único de Saúde. Então, as informações, elas são coletadas pelos profissionais de saúde que estão aí no dia a dia, dentro de unidades ambulatoriais de saúde, hospitais e outras fontes, que são alguns laboratórios, alguns espaços governamentais que acabam coletando e organizando esses dados. Professora, mas na unidade de saúde eles coletam e organizam e repassam essa informação para o sistema ampliado de saúde. Ah, mas o menininho que trabalha, a técnica de enfermagem, que trabalha lá na unidade de saúde da Orleans, né, que é numa região da cidade de Curitiba, ela vai repassar essa informação para o Ministério da Saúde? Sim, mas tem um fluxo, tá? Então, esse fluxo é descentralizado. Como que ele funciona? Então, dessas unidades ambulatoriais, hospitais e outras fontes que têm esse contato, eles repassam a informação para a Secretaria de Saúde, que é o nível municipal, tá? Esse nível municipal, ele é organizado de uma forma diferente. Cada cidade tem a sua organização. Eu vou contar da cidade de Curitiba, porque é a cidade onde vocês estão estudando, que muitos de vocês moram, né? E as outras cidades, vocês podem até ser convidados a investigar como que funciona na tua cidade, tá? A cidade de Curitiba, ela é composta por 10 distritos sanitários, tá? E esses distritos sanitários, regional de saúde, eles são mini secretarias de saúde. Quais são eles aqui da cidade de Curitiba? Boa Vista, Santa Felicidade, Matriz, Cajuru, Portão, Sique, Pinheirinho, Boqueirão, Bairro Novo e Tatuquara. 10 distritos de saúde. Tá? Desde 2015, a nossa Secretaria Municipal de Saúde é composta nesse formato. Dentro de cada distrito de saúde, nós temos unidades de pronto atendimento, as UPAs, nós temos unidades ambulatoriais, que são unidades de saúde, existem alguns hospitais, que são municipais, né, enfim, que estão distribuídos aí pela cidade, municipais e vinculados ao Estado também, e existem algumas clínicas, alguns centros vinculados ao Sistema Único de Saúde, de atenção secundária também, né. Todas essas localidades, esses centros de saúde, eles respondem a um distrito sanitário. Aonde que ficam os distritos sanitários? Em via de regra, a gente tem os distritos sanitários próximos dos terminais. Então, vou dar um exemplo do Portão. O distrito sanitário do Portão, a regional do Portão, ela fica perto do terminal do Fazendinha, do ladinho do terminal do Fazendinha. Em Santa Felicidade, fica no terminal de Santa Felicidade. Né? No Cajuru, ele fica um pouquinho mais distante ali do terminal, mas é pertinho, que eu conheço ali o Cajuru, dá umas 3, 4 quadras, mas fica próximo ali do Capão da Embuia, perto ali do Jardim Botânico, né? Então, assim, cada distrito sanitário está dentro de um espaço onde tem a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, existem alguns serviços da Rua da Cidadania, que vocês conhecem. Então, é nesse formato que Curitiba se organiza. E essas unidades de saúde respondem a esse distrito sanitário. E o distrito sanitário vai encaminhar a informação à Secretaria Municipal de Saúde. Cidades menores não têm esses distritos, eles têm 2, 3 divisões, ou até mesmo a secretaria centraliza tudo isso. Região metropolitana é muito comum, né? Eu trabalhei em Mandirituba, que é uma cidade da região metropolitana, e eu lembro que lá a gente tinha toda a nossa negociação com o distrito, com a Secretaria de Saúde.
né? E aí, assim, o que esse serviço gerencia? Se você, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, dentista, biomédico, quer abrir um empreendimento próprio, esse local, esse consultório médico, odontológico, precisa de uma liberação da vigilância para que ele aconteça. Eu não posso chegar, eu moro em Santa Felicidade, abrir uma salinha aqui na rua onde eu moro, como consultório odontológico, e começar a atender as pessoas sem ter uma liberação dessa vigilância. Por quê? Porque a vigilância vai vistoriar. E não só consultórios, a gente sabe que para ter um restaurante, para ter uma farmácia, para ter qualquer empreendimento que seja de passagem de pessoas, né? Você precisa de uma liberação dessa vigilância. Então, é no distrito de saúde que você vai buscar essa liberação e vai cadastrar o teu empreendimento, o teu local de saúde, tá? Uma vez definida toda essa organização administrativa, esse distrito sanitário ele vai reportar as informações que ele coletar, que ele organizar, para a Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, por sua vez, responde à Regional de Saúde, que é um nível estadual. E no estado do Paraná, mais uma vez, o nosso estado é dividido em diferentes distritos, em diferentes regionais de saúde. No estado do Paraná, a gente tem 22 regionais de saúde. Curitiba faz parte da 2ª Regional de Saúde. Então, vejam aqui. Temos a Regional do Paranaguá, Curitiba, 3ª Ponta Grossa, Irati, e assim por diante. Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão, e assim por diante. É dessa forma que os estados se organizam também, não é só o estado do Paraná que é organizado nesse formato, né? Todos os outros estados também têm as regionais de saúde estadual. E aí, essas cidades respondem algumas coisas à sua regional e algumas coisas à Secretaria Estadual de Saúde, que é sediada aqui na cidade de Curitiba, que é a capital do estado. A CESA, só para vocês saberem, ela fica ali próximo ela é no Rebouças, né? Se vocês conhecem aquela Igreja Universal bem grandona que tem ali no Rebouças, ela fica bem na rua Engenheiro Rebouças, né? Então ali fica concentrada a CESA. E a nossa 2ª Regional de Saúde fica bem na parte central da cidade de Curitiba. Ela fica próxima ao Hospital Santa Casa de Misericórdia, fica 2 quadras para baixo do Hospital Santa Casa de Misericórdia, só para vocês saberem aonde se localizam aí esses espaços, né? E aí a Regional de Saúde organiza algumas coisas que repassa para a estadual, no caso do estado todo, e a CESA, que é o nome que a gente dá para a Secretaria Estadual de Saúde, compila as informações relacionadas ao estado do Paraná e repassa essas informações ao nível de Ministério da Saúde, que é o nível nacional. Então, nós temos, gente, aí um fluxo de hierarquia e um fluxo de informação, tá? A gente parte desde a unidade mais básica, que ficam ali as unidades ambulatoriais, as UPAs, os hospitais, as clínicas, laboratórios, LACEN, enfim, outros laboratórios, né? Que vão fazendo esse fluxo de informação. Para potencializar aí essa minha fala, eu gostaria de mostrar a vocês 2 guias que a gente tem. Ele vai estar lá na leitura, na atividade de leitura complementar, nas pastas dos nossas salas de aula, né? Do Google Sala de Aula, mas a gente tem ali, ó, o último volume, é um volume único do Guia de Vigilância em Saúde, sediado, que foi feito, né, pelo Ministério da Saúde, do ano de 2019, e nesse guia você tem toda a definição protocolar dessa situação em saúde, de vigilância em saúde do nosso território nacional. Além desse guia, eu também vou disponibilizar a vocês um guia de vigilância epidemiológica e emergência de saúde pública de importância nacional pela doença do Covid-19, foi a maior pandemia que a nossa geração vivenciou, né? Então, é versão 3, é de 15 de março de 2021, bastante recente. Vocês podem visualizar e sedimentar esse conhecimento, esse fluxo de informação, de como que se dão as questões relacionadas à vigilância epidemiológica, certo? Gostaria agora de dar sequência aos sistemas de informação que advêm da vigilância em saúde, que advêm da vigilância epidemiológica, tá? Quais sistemas nacionais que nós temos?
Então, nós temos o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, que foi lançado em 1975, eu vou explanar um pouquinho mais sobre ele na sequência, inclusive eu vou explanar sobre esses 4 grandes sistemas, né? O Sistema de Mortalidade, que é o mais antigo de todos. Nós temos o SINASC, que é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, que foi lançado em 1990. Temos o SINAM, que é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação de Doenças e Notificação Obrigatória. Como eu comentei, existem algumas doenças que têm uma notificação obrigatória. O SI, que é o Sistema de Informação Hospitalar do SUS, né, e que trabalha com toda a informação hospitalar vinculada ao Sistema Único de Saúde, e eu vou explanar um pouquinho mais a respeito de cada um desses sistemas. Outros sistemas que a gente tem, que hoje nessa aula eu não vou abordar, o SISVAN, que é o Sistema de Vigilância Nutricional, o SI, que é o Sistema de Imunização, que hoje já está muito mais, assim, sediado pela tecnologia, né? A gente tem o Sistema de Saúde já, onde a gente consegue baixar nossa carteirinha de imunização, carteirinha de vacina. Antigamente, a gente tinha uma carteirinha de vacina manual, né? Com certeza vocês devem pedir para as mães de vocês, para os responsáveis, né? A carteirinha da vacinação. Desde criança, a gente tem essa carteirinha, o Zé Gotinha, na época minha, dos anos 80. Enfim, então tem toda uma situação de imunização que a gente tem aprimorando, né? Aqui em Curitiba a gente tem o Saúde Já, que é um aplicativo que a gente baixa no celular, que é muito bacana e que traz toda essa informação de imunização individual, né? O CICEL e o Ciclon, que são os exames e medicamentos para a AIDS, o SIS, que é o Sistema de Atendimento Ambulatorial do SUS, os registros de câncer, sistemas informatizados nos locais específicos em cada cidade, né, que são os prontuários eletrônicos. Então, o Sistema Nacional, com o passar do tempo, vem avançando em tecnologia, em organização das informações. Aqui no Brasil, país de, como se diz, né, não tão industrializado, a gente ainda tem muito a caminhar nesses sistemas de informação, porque a gente tem algumas coisas bem atualizadas, mas muitas coisas ainda deixam a desejar, né? Isso é uma questão de organização ampliada, nacional, internacional, enfim. A gente sempre está caminhando para melhorar, tá? Eu gostaria, então, agora de abordar alguns sistemas específicos de informação, contar para vocês como que eles acontecem, como que esses dados são coletados propriamente dito, né? A começar pelo Sistema de Informação sobre a Mortalidade. A gente chama esse sistema de informação de SIM. Ele foi criado em 1975, a gente tem dados disponíveis no Sistema Nacional de Informação, que a gente chama de DataSUS, a partir de 1979, então são 42 anos que esses dados são organizados de maneira concreta. Antigamente, como que funcionava? Se vocês, não sei, muitos de nós aqui do sul do país, temos possibilidade de ter uma dupla nacionalidade, pessoas, os nossos avós, bisavós que vieram da Europa para o Brasil, enfim, nos momentos, né? E existe a possibilidade de ter uma dupla cidadania. Eu sei disso porque a minha família buscou, enfim, né? E aonde que a gente buscava essas informações de mortalidade? Buscava-se nos cemitérios, no entorno das igrejas. Vejam, a gente não tem um sistema informatizado de óbito das pessoas antes de 79. É só 42 anos, de 42 anos para cá, que a gente tem esse dado disponível no sistema. Tá? Então, assim, tem uma questão que a gente coloca sempre em voga, né? Essa informação, ela vem da declaração de óbito. Essa declaração de óbito, ela é uma função do médico, do sistema de verificação de óbitos ou do Instituto Médico Legal das diferentes localidades, e essa declaração serve para a investigação da mortalidade dos cidadãos, né? Depende muito do acesso aos serviços de saúde, porque assim, hoje, para que você enterre uma pessoa, você realmente precisa de uma certidão de óbito, e essa certidão de óbito, ela é lavrada no cartório via declaração de óbito. Então, é função do médico que dá essa declaração. Como que é essa declaração? Existe uma ficha definida pelo Ministério da Saúde, né? Então, é uma ficha comum em todas as localidades do território nacional, onde o médico vai preencher as informações da pessoa que veio a óbito.
E essa ficha, ela vem em 3 versões, numa folha branquinha, como vocês estão vendo, numa folha amarelinha e numa folha vermelhinha. Essa folha ela é carbonada. Então, quando o médico vai fazer a declaração de óbito, ele tem que tirar as 3 folhas, porque ela passa como se fosse um xerox. Por quê? Porque a primeira folha, a original, branquinha, ela vai para o sistema de epidemiologia da cidade, para que ele seja cadastrado. Então, existem pessoas, funcionários, que trabalham dentro dos distritos sanitários, cadastrando essa declaração de óbito dentro do sistema de saúde. A amarelinha, o médico, ou enfim, o profissional de saúde que lavrou ali a declaração de óbito, vai entregar ao familiar. Por quê? Porque esta ficha amarela que tem que ser entregue lá no cartório, para que seja lavrada a declaração a certidão de óbito, para que a pessoa possa ser enterrada. E a cor de rosinha fica na unidade local, onde a pessoa morreu, onde aconteceu. Né? Ah, professora, mas às vezes a pessoa morre na rua. Então o IML vai lá, pega, é o IML que vai ficar com essa ficha. Né? Então é a ficha local, tá? É a ficha de visualização daquela informação no local onde aconteceu. O que tem nessa ficha? Então, deixa eu mostrar para vocês 3 partezinhas que são as mais importantes, né? Então, a gente tem um espaço para que o médico possa identificar aquele cidadão, colocando nome, informações de data de nascimento e tal. E aí você pode me perguntar, professora, se o médico não tem nada disso. Se ele não tem nada disso, ele não pode lavrar essa declaração de óbito. Esse corpo, esse cidadão vai ter que ir para o IML, porque ele ou vai dar como alguém não identificado, ou ele vai ter que buscar essa informação de alguma forma. Tá? Então, inicialmente, você tem os dados de identificação do cidadão. A segunda partezinha da declaração de óbito nos dá os dados de residência. Sempre é importante ter aonde a pessoa reside. E o terceiro é a ocorrência. Porque muitas vezes o óbito pode não acontecer no local onde a pessoa reside. Pode ser um acidente de carro, pode até ser uma situação de enfermidade mesmo, dentro do ambiente hospitalar, que não necessariamente a cidade onde a pessoa mora. Tem muitas cidades pequenas que não têm grandes hospitais, enfim, né? Hospitais regionais e tal, a pessoa vai encaminhada e acaba acontecendo o óbito nesse local. Então, essas são as três primeiras partes da declaração. Uma outra parte da declaração é onde o médico preenche o que aconteceu. Então, ele vai dizer qual foi a causa eminente da morte e ele tem a possibilidade de colocar 3 outras situações que adviram disso. Então, por exemplo, a pessoa morre de parada cardiorrespiratória. Pode ter vindo de N coisas, de um problema cardiovascular, de um problema oncológico, de uma situação outra. Então, tem toda uma possibilidade de você evidenciar a sequência, o que levou, o que causou a situação iminente de morte. E aí o médico vai preencher tudo isso. Isso eu trouxe só para vocês conhecerem, né? É a partir desse espaço que a gente tem as estatísticas de mortalidade. Elas são produzidas por meio dessa declaração. Os dados de óbito são utilizados para conhecer a situação de saúde da população, então é importante a gente saber do que a pessoa está morrendo, né? Gerar ações visando a sua melhoria e devem ser fidedignos e refletir a realidade. É de responsabilidade desse profissional da saúde, médico, né? Então, assim, a gente ouve falar, lá na declaração de óbito apareceu coronavírus e nem era. Gente, aí não tem como a gente validar, não tem como avaliar. Tá? Então, esses dados, eles são cadastrados no sistema segundo o que o médico coloca. Tá? E é a partir deste cadastro, desse profissional que trabalha na vigilância em saúde, na vigilância epidemiológica, no caso de Curitiba, do distrito da cidade de Curitiba, né? Que cadastra ali essa informação nesse sistema de informação de mortalidade, que é o SIM. Certo? O segundo sistema de informação é o Sistema de Informação de Nascidos Vivos, o SINASC. Ele foi criado só em 1990, então vejam, gente, 31 anos, pouquíssimo tempo, né? Eles estão disponíveis dentro do nosso Sistema de Informação Público, o DataSUS, desde 1994. Ele é um sistema universal, assim como é o sistema de mortalidade, e ele traz dados sobre o local do parto, os dados da mãe, local de residência da mãe, da gestação, do parto e do recém-nato. Da mesma forma que acontece no formulário de
mortalidade, nós temos uma declaração do nascido vivo, que também é de responsabilidade da equipe de saúde preencher, aí não é só do médico, pode ser a enfermeira, o grupo, a equipe de saúde que está fazendo ali aquele parto, né? E no mesmo formato de mortalidade, ele vem em 3 versões, no branco, amarelo e vermelho. Quando a criança nasce, então, essa informação ela vai para o sistema de epidemiologia da cidade, com a fichinha branca. A amarelinho, o familiar recebe para que ele possa cadastrar essa criança dentro do cartório, fazer o registro de nascimento. E o vermelhinho, ele fica na unidade local. Tá? Então, todo esse sistema ele é organizado num formato nacional, todo local nacional acontece exatamente desse jeito. Tá? Vejam que as fichinhas elas têm uma codificação única. Caso você rasure isso, aconteça de, rasurei, eu perdi um bloquinho de declaração de nascido vivo, você tem que remeter isso para o Sistema Nacional, porque vejam, gente, não dá para ter um bloquinho de mortalidade de nascimento por aí, né? Existem questões legais, por exemplo, acontece um homicídio, certo? Então, não dá para você, assim, não ter uma declaração, né? Ou você emitir, você cidadão comum emitir uma declaração. Então, não existe, não acontece nesse formato. E também, nascidos vivos, crianças, né? Nascidas e tudo mais. Então, tudo isso tem que ser controlado e tem que ser bem avaliado, bem sedimentado aí pela vigilância, tá? A vigilância é a responsável por tudo isso. Então, esse seria o segundo sistema que eu gostaria de apresentar. O terceiro sistema que eu quero apresentar a vocês é o Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória, de notificação, né? E eu quero contar para vocês o que é uma notificação compulsória. Então, a notificação compulsória é feita na situação em que a norma legal obriga os profissionais da saúde e pessoas da comunidade a comunicar à autoridade sanitária a ocorrência de doença ou agravo que estão sob vigilância epidemiológica. Nossa, professora, existem doenças que têm esse teor? Sim, existe uma sequência de situações de enfermidade que obrigatoriamente devem ser reportadas às autoridades sanitárias, tá? São doenças e eventos de notificação compulsória que devem ser notificados à vigilância epidemiológica dos distritos sanitários. Então, assim, vai para o distrito, no caso de Curitiba, para um dos 10 distritos, de sua área de abrangência. Isso deve acontecer de segunda a sexta-feira, no horário comercial, ou ao plantão do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde, das 18 às 8 horas e nos finais de semana e feriados por telefone. Cada localidade tem que ter esse centro de informação, tá? Os dados permitem às autoridades monitorizar a doença e permitem antever possíveis surtos. Foi isso que aconteceu no começo de 2020, né? O surto mesmo aconteceu no Brasil depois do mês de março, né? Foi ali por julho de 2020 que a gente começou a ver uma quantidade bem importante de casos, no nosso caso do Covid, né? Então, surto, gente, é quando tem um pico muito grande da situação de enfermidade num curto período de tempo, acometendo as pessoas e trazendo consequências graves, né? Que podem até levar à morte. Bom, como que se define quais são as doenças de notificação compulsória? Então, continuamente, o Ministério da Saúde emite um diário oficial com diferentes portarias. A última portaria emitida foi no dia 17 de fevereiro de 2020, a portaria de número 264. Eu disponibilizei essa portaria a vocês lá na leitura complementar, para que vocês possam visualizar e ter ela em mãos e entender como que funciona, né? O que é a notificação compulsória, então? Como que acontece esse fluxo de informação? Então, as notificações compulsórias, elas podem ser de 3 grandes tipos: notificação compulsória imediata, notificação compulsória semanal ou notificação compulsória negativa. A notificação compulsória imediata, as autoridades de saúde têm um prazo de até 24 horas para emitir essa informação à Secretaria de Saúde, à Secretaria Estadual ou ao Ministério, tá? A notificação semanal tem um prazo de 7 dias.
A notificação compulsória negativa é a comunicação de que não foi identificada nenhuma ocorrência durante a semana. Isso acontece nos casos de pandemia, de surto, então é importante a gente ter essa negativa também, né? E aí, o Ministério definiu, dentro dessa portaria, a partir dessas ideias aqui, um quadro de 48 doenças de notificação obrigatória. Gente, como que eles definiram essas doenças? Essas doenças são aquelas infecto-contagiosas, em via de regra. Doença que é crônica, tipo diabetes, hipertensão, doença renal crônica, essas doenças elas não têm obrigatoriedade de ser notificadas. Tá? É uma doença que não passa de pessoa para pessoa. Por que o sistema tem que ficar em cima de doenças que são contagiosas? Para que não aconteça o que aconteceu agora, esse surto do Covid, para que as coisas sejam mais organizadas, para que você se prepare para possíveis surtos, né? Então, ali, ó, por exemplo, quais são as doenças de notificação obrigatória no território nacional? Acidente de trabalho com exposição a material biológico. Esse é um tipo de notificação que ela é semanal, uma periodicidade semanal. E para quem que a gente remete? Para a Secretaria Municipal de Saúde. Doenças de acidente de trabalho grave, fatal, em crianças e adolescentes, essas têm que ser em até 24 horas para a Secretaria Municipal de Saúde. Aqui a gente tem a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da Saúde. Tem um xizinho como que você tem que fazer. Acidente por animal peçonhento. Por que é importante? Porque se tem um covil de cobras, a gente precisa saber, a vigilância precisa saber ir lá intermediar, então tem que conversar com a secretaria, com a autoridade sanitária em 24 horas. Acidente por animal potencialmente transmissor de raiva, e assim por diante. Gente, olha ali, botulismo, cólera, tem que apresentar nas 24 horas, porque isso são doenças bastante graves, bastante sérias, né? Coqueluche, nas 24 horas, mais para o estado e para o município. Dengue, casos de dengue, tem que ser semanal e é reportado para a Secretaria Municipal de Saúde. Dengue óbitos, no óbito da dengue tem que ser notificado em até 24 horas. Difteria, doença de Chagas, vejam que cada uma dessas doenças, se vocês começarem a visualizar, são doenças infecto-contagiosas ou transmitidas por algum inseto, né? Vejam, doença aguda pelo Zika, esquistossomose, febre amarela, chikungunya, febre tifoide, todas essas situações que podem ser observadas mais de perto pelas autoridades sanitárias. Então, eu apresentei nesses 2 slides aqui as 48 condições que devem ser notificadas. Professora, eu trabalho numa clínica privada. Eu preciso notificar? Precisa. Você está numa clínica privada, beleza, mas essa clínica privada ela está vinculada ao distrito sanitário, está vinculada a uma autoridade sanitária, ela precisa ser notificada. Tá? Então, você tem por obrigatoriedade notificar qualquer situação que esteja dentro desse quadro, que esteja dentro desta portaria. Inclusive questões vinculadas à violência. Vejam que foi notificado aqui, colocado como uma das notificações a violência doméstica, violência sexual, tentativa de suicídio, como situações de notificação obrigatória. Tá certo? Vocês podem visualizar essa portaria lá na leitura complementar, tá? Bom, diante disso, o que é o sistema de agravos, né? Como que funciona? Então, o SINAM, que é o nome que a gente dá para esse sistema, ele é alimentado principalmente pela notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam nesta lista que foi emitida desde 2017. Mas é facultado a estados e municípios incluir outros problemas de saúde. É só aqueles 48? Não, pode existir algum problema bem importante na região. Por exemplo, varicela no estado de Minas Gerais. Ou de, vamos ler aqui tranquilamente, né? De filobotríase no município de São Paulo. Foram inseridos só naquele estado, tá? A gente, né, enquanto profissional de saúde, tem quais são os princípios básicos, então, do SINAM? A realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, dinâmico porque isso acontece num fluxo contínuo, fornecer subsídios para explicações causais de agravos de notificação compulsória,
Indicar riscos, identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. A gente vivenciou outras epidemias, gente, não tão grande quanto essa do coronavírus, mas a gente vivenciou recentemente dengue, chikungunya, H1N1. Em 2009, 2010, a gente teve aí um pico de H1N1, né, um pequeno surto da H1N1, em especial em localidades frias, né? Então, é nesse sentido que a gente consegue identificar, tá? O uso sistemático de forma descentralizada contribui para a democratização da informação, permite que profissionais da saúde tenham acesso à informação e tornem disponíveis essa informação para a comunidade, e esse sistema é um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções. Cada uma dessas condições de notificação compulsória tem uma ficha de notificação diferenciada. Tá? Então, a gente tem uma ficha de notificação das diferentes condições. Vou mostrar para vocês aqui algumas. Tuberculose, tem toda uma ficha específica de notificação da tuberculose. Doença de DST, notificação de doença sexualmente transmissível, tem toda uma outra ficha específica. Então, para cada uma das condições de notificação compulsória, a gente tem uma ficha específica que é cadastrada nesse sistema, tá? Nesse sistema de notificação. O último sistema de notificação que eu gostaria de apresentar a vocês é o Sistema de Informação Hospitalar do SUS, o SI. Qual que é a finalidade desse sistema? Transcrever todos os atendimentos provenientes de internações hospitalares que foram financiadas pelo SUS. Professora, tem um sistema de informação hospitalar geral do país? Infelizmente, ainda não foi possível centralizar num único sistema todas as informações hospitalares. A gente tem hospital que é do Sistema Único de Saúde, existem hospitais que são particulares 100%, sistemas hospitalares que são mistos, que tem um pouco de SUS, um pouco de privado, né? Sistemas vinculados, hospitalares vinculados aos planos de saúde, credenciados a esses planos de saúde. Então, nesse sistema de informação, a gente só tem a informação hospitalar dos hospitais financiados pelo SUS. Tá? Como que se dá esse processo, esse processamento da informação? Então, relatórios para os gestores que lhes possibilitem fazer os pagamentos aos estabelecimentos. Então, vejam, gente, uma situação desse sistema, que é bem peculiar dele, é que essa informação vem da autorização do pagamento, do financiamento. É nível federal, então, mensalmente, uma base de dados de todas as internações autorizadas, aprovadas ou não para o pagamento é emitida, então, eles fazem uma emissão de pagamento. Esse repasse às secretarias de saúde, acontece um repasse às secretarias de saúde dos valores de produção de média e alta complexidade, além de valores de outros serviços, né, hospitais universitários, enfim, formas variadas de contrato de gestão. Vale ressaltar, então, que esse sistema não é universal. Diferente dos outros sistemas que são universais, esse não é universal. Ele trabalha com a lógica de faturamento do pagamento das internações e tem uma possibilidade aí de avaliação do perfil de morbidade hospitalar vinculado ao Sistema Único de Saúde. Dentro desse sistema de informação hospitalar, existe uma nova portaria, a portaria 526. Eu fiz questão de trazer essa portaria a vocês, porque assim, gente, nessa portaria, vocês vão ver quais são os procedimentos ou as tabelas de procedimentos, medicamentos, órteses, próteses e materiais especiais do SUS. Lá vocês vão ver quais são as situações de competência da tua profissão. Seja farmacêutico, seja terapeuta ocupacional, seja biomédico, seja médico, seja dentista. Você consegue entrar nessa portaria e ver quais serviços é de competência de quem e é o que o sistema hospitalar vai prover, vai financiar, vai pagar. Então, vale a pena dar uma espiada nessa portaria, que também está lá na leitura complementar, onde você vai poder identificar como que se dá esse processo, né, de técnicas, de atividades que são desenvolvidas dentro dos ambientes hospitalares, e aí você vai dar um olhar especial para as tuas questões, né? Para as questões vinculadas ao teu quadro profissional, certo? Bom, pessoal, diante disso,
É óbvio que existem algumas limitações, né? O sistema é perfeito? Não, não é perfeito, né? A gente mora num país muito grande. Existe, com certeza, uma situação de subregistro, em especial nas áreas mais distantes, que não tem muita tecnologia. Ah, professora, duvido que no Brasil, em 2021, tem cidade que não tem internet. Tem. A gente tem cidade ribeirinha, que às vezes para chegar na cidade, lá no Pará, demora 1 dia de barco, 2 dias de barco, né? Então, pode existir um subregistro de muita informação, né? Um subregistro, um registro faltante dessas informações. A qualidade da informação. Qualidade também é um problema. Como a gente viu ali na declaração de óbito, o médico vai colocar o que ele acha melhor colocar. Tem alguém supervisionando esse médico? Não. Ele é um profissional que tem um CRM, um registro médico, ele pode emitir uma declaração de óbito. Ah, professor, e se ele emitir alguma coisa falsa? Ele vai responder judicialmente por isso. Né? Então, é responsabilidade do profissional ter uma declaração de óbito de qualidade, mas muitas vezes essa declaração de óbito pode não exprimir especificamente do que se trata aquele óbito. Né? A oportunidade também, a oportunidade da informação. É fácil você ter essas informações aí em qualquer momento, em qualquer local? Muitas vezes não, muitas vezes as coisas passam batido. Então, gente, é óbvio que toda informação merece uma reflexão. Tá? Então, a gente vai apresentar para vocês um Sistema Nacional de Informação que nos dá acesso a essas informações todas desses sistemas que eu apresentei a vocês. Então, o Sistema de Informação de Mortalidade, de Nascidos Vivos, o SINAM, né, de notificação, o SI. Eu vou mostrar para vocês aonde vocês conseguem acessar esses dados. Sério, professora, que eu consigo? Consegue, você vai conseguir acessar esse dado, a gente vai mostrar isso para vocês agora, né? Mas eu gostaria de levantar a bandeira. Toda informação merece uma reflexão, tá certo? Então, tudo que a gente tem de informação é importante, é legal, é válido, mas vale a pena uma reflexão. Por isso que a gente não pode aceitar tudo que a gente recebe. Em alguns momentos, vocês podem sim duvidar de algumas informações e precisar de informações mais específicas para que essa informação seja legitimada, tá certo? Bom, diante dessa apresentação, eu gostaria de trazer a vocês o acesso aos sistemas nacionais de informação. A gente tem, dentro do território nacional, um sistema chamado DataSUS, que é o Departamento de Informática do SUS. Esse sistema, ele compila as informações que as cidades, que os estados repassam para o território, para o Ministério da Saúde. Tá? Então, existe a disponibilização dessas informações via DataSUS, que podem servir para subsidiar análises objetivas da situação sanitária, tomadas de decisões baseadas em evidências e a elaboração de programas de saúde. A mensuração do estado de saúde da população é uma tradição em saúde pública. Teve seu início com o registro sistemático dos dados de mortalidade e sobrevivência, como eu comentei com vocês, né, anteriormente. Com os avanços no controle das doenças infecciosas, informações epidemiológicas e morbidade, e com a melhor compreensão do conceito da saúde e de seus determinantes populacionais. A análise da situação sanitária passou a incorporar outras dimensões do estado de saúde. Essa é a apresentação do DataSUS que tem no sistema, né, de informação do nosso país. Dentro do DataSUS, a gente tem um setorzinho chamado Tabnet. E é dentro do Tabnet que a gente consegue acessar as informações do SIM, do SINAM, do SINASC, do SI e outras tantas informações que a gente vai apresentar a vocês. Para que eu possa apresentar a vocês o sistema de informação, conforme eu combinei já no começo das nossas explanações, né, as minhas aulas elas não passam de 50 minutos, eu vou apresentar isso no formato de exercício, tá? Então, eu vou apresentar, eu vou entrar num outro momento, no segundo momento da nossa aula, que é quando eu vou entrar na internet e mostrar para vocês como que funciona o sistema de informação do DataSUS, tá? Então, a gente vai ter um segundo momento da aula. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas informações trazidas. Caso existam dúvidas, anotem para o nosso momento presencial. A gente vai ter um momento de troca de ideias, né, nas nossas aulas síncronas, e aí a gente conversa um pouquinho mais.
façam as leituras complementares, entrem nos guias ali do Ministério da Saúde que eu apresentei, entrem nas portarias, porque vale a pena. Esse é o momento da gente explorar essas informações, ok? Obrigada, pessoal, pela atenção. Espero vocês no segundo momento da aula. Até mais. Tchau, tchau.